Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós estaremos falando sobre o seguinte: figuras espaciais vêm do espaço? Essa aula ela é importante para você, aluno do 6º ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado na semana 3, ok? Mas antes de começarmos a nossa aula, deixa eu te pedir aquele like, pois é muito importante para fortalecer o nosso canal. E caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Temos aulas aqui novas praticamente todos os dias. Compartilhe com todos os seus conhecidos, com seus amigos, para que assim o nosso canal seja conhecido por mais pessoas, ok? Então vamos lá? Olha só, figuras espaciais é porque elas vêm do espaço, professor? Não. As figuras são chamadas espaciais porque, na verdade, ela tem 3 elementos fundamentais que são importantes demais. Esses 3 elementos são 3 dimensões. Que dimensões são essas? É o comprimento, a largura e a altura. Ou seja, quando falamos em figuras espaciais, estaremos falando em volume, tá certo? E toda figura espacial ela pode ser dividida em 2 grupos. Que grupos são esses? Os que nós chamamos de poliedros e os não poliedros. Os não poliedros também pode ser chamado de corpos redondos. Então vamos lá. Vamos primeiramente entender o que seriam esses poliedros. Ora, poliedros são figuras geométricas espaciais fechadas, formadas apenas de faces planas, ou seja, os polígonos. Perceba que todo poliedro ele não possui curva, ok? Não é figura que possui curva. Então, podemos perceber aqui que os principais elementos de um poliedro são as faces, que mais? As arestas e os seus vértices. Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Olha só as figuras que nós temos aqui, ó. Os exemplos nós temos de cubo, paralelepípedo e pirâmides. Vamos pegar aqui, ó, essa pirâmide triangular aqui. No caso dessa pirâmide triangular, perceba o seguinte, ó. Nós temos esse pontinho aqui, ó, que é o que a gente chama de vértice, ok? Aqui nós temos um outro vértice também, ó, que é um outro vértice. Aqui é um outro vértice, aqui é um outro vértice. Então, esses pontinhos aqui são os vértices. Agora, essa distância de um vértice a outro, se eu pegar essa distância aqui, ó, eu tenho este segmento de reta. Este segmento de reta, ele é chamado de aresta, ok? Todo segmento de reta é formado por aresta. E se eu pegar esse segmento de reta aqui, esse segmento de reta e esse segmento de reta, ou seja, essas arestas aqui, ó, com a sua parte lateral aqui, ó, essa parte aqui, ó, interna, nós temos então o que a gente chama de face, ok? Então aqui eu tenho uma face, aqui é uma outra face, tá bom? Lá atrás uma outra face e aqui abaixo também nós temos uma outra face. Então, falando em poliedros, o que é importante a gente entender? Que todo poliedro ele é formado por figuras o quê? Planas, ok? Todo poliedro é formado por figuras planas. Nós temos como exemplos o cubo, paralelepípedo e também a pirâmide. Olha só para você conseguir compreender o formato de cada uma das figuras, porque isso vai ser importante não só para resolver as questões que estão no seu PET, no seu plano de estudo tutorado, mas também para você começar a compreender e perceber também no seu dia a dia essas figuras geométricas presentes, ok? Então vamos lá. Continuando, vamos falar agora sobre os não poliedros, ou também chamados de corpos redondos. O que são eles? Também são figuras espaciais fechadas, só que com um detalhe, formados por superfícies o quê? Curvas, tudo bem? Mas não precisa ser necessariamente toda a curva. Ela também pode conter superfícies planas. Mas só de ter a presença de superfícies curvas, então necessariamente nós temos aí uma figura que é chamada de não poliedro. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo que aqui eu tenho uma figura aqui, ó, que é uma superfície curva, ó. Então por isso que nesse caso aqui também, ó. Então por isso que nesse caso nós temos aqui que o cilindro, ok? O cilindro é um não poliedro, ou seja, um corpo redondo. O cone também, ó, figuras curvas. Então, o cone também entra na classificação de corpos redondos, não poliedros.
e também a esfera, também entra nessa classificação, ok? Então essa aula foi para falar isso com você, sobre os poliedros e também os não poliedros, também conhecido como corpos redondos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido, aprendido e que agora você tenha condições totais de resolver o seu PET, a semana 3 do nosso PET, ok? Vou deixar com você as minhas redes sociais, caso você queira seguir, tá? E aguardo você então em uma próxima aula, ó. Tchau, tchau e fui!